Bom, hoje nós vamos falar a respeito da virtude da justiça como uma disposição do ser humano, tá? Eu dividi essa apresentação em 4 pontos. O problema da virtude da justiça, ética com E maiúsculo, ética e justiça, justiça como virtude ética e questões para a reflexão. Eu, no curso da apresentação, já vou propor algumas coisas para vocês refletirem, mas no final haverá mais algumas perguntas para vocês refletirem. Então, aguardem até o final para vocês verem tudo que eu pretendo ou almejo introduzir, assim como como matéria para vocês hoje e com questões de reflexão. Adianto que essa é também uma questão, esta é uma apresentação, que ela é uma apresentação preparatória para nossa próxima discussão, mas a ideia é introduzir vocês a essa problemática da justiça, tá? E mais, tentar mostrar para vocês que não basta estudar códigos, estudar leis e estudar jurisprudência para que vocês saibam decidir um processo de maneira justa ou mesmo atuar como advogado ou promotor de maneira justa, tá? Mais do que isso é exigível de vocês. Não só um conhecimento técnico jurídico, que é o que muitos vêm buscar na Universidade de Direito, mas também existe algo em termos de ética que vocês devem aprender. Isso aqui também, de certa forma, é uma introdução à teoria ética, tá? Mas fundamentalmente aqui o tema é a teoria da justiça. O problema da virtude da justiça, tá? Aqui eu faço uma citação do John Finnis, num livro que ele escreveu em 1980, que foi publicada agora uma segunda edição em 2011, na qual ele ratificou todas essas teses. Ele diz que realmente essas teses estão certas sobre a justiça, só diz que poderia ter escrito um pouquinho mais a respeito delas, em que ele tem uma frase aqui que vem pautando o meu trabalho em termos de teoria da justiça já faz algum tempo, tá? Ele diz o seguinte, no capítulo que ele vai falar sobre justiça, lá no Lei Natural e Direitos Naturais, diz: nenhum sistema de leis pode garantir a justiça se seus sujeitos, para nem mencionar os seus funcionários, são eles mesmos indiferentes à justiça. Então, senhores e senhoras, esse é exatamente o ponto, né? E seria exatamente o que eu gostaria que vocês dessem uma refletida. Será que, na melhor das hipóteses, se nós tivermos uma Constituição justa, uma Constituição que propõe o Estado democrático de direito, uma Constituição que prescreve direitos fundamentais, direitos sociais, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à previdência, direito ao trabalho, lazer, família, prescreve uma série de garantias, propõe também a separação dos poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Uma Constituição que seja o que eles chamam muitas vezes de uma Constituição social, assim, que propõe direitos sociais e é muito preocupado com o bem da comunidade e com os mais fracos na comunidade. Será que mesmo tendo uma Constituição boa e justa, pressupondo que a Constituição brasileira seja boa e justa, mas qualquer outra Constituição, esse texto aqui, Lei Natural e Direitos Naturais, foi escrito por um professor que é australiano, mas publicou em Oxford, na Inglaterra, né, para o público de Oxford, e também leciona nos Estados Unidos, né? Então, mesmo pensando no ambiente europeu e americano, mas ainda assim também no ambiente brasileiro, será que uma Constituição justa e leis justas são capazes de garantir que o Poder Judiciário, ao distribuir justiça, vai o fazer de modo justo? Será que é suficiente isso? Será que leis justas são suficientes para que os advogados proponham causas justas, de fato, né, causas que mereçam ser levadas ao Poder Judiciário, ou mesmo que façam defesas de maneira justas também, né, buscando a justiça acima de tudo, ou mesmo os juízes ainda, né, pensando também do ponto de vista dos juízes. Desculpem, será que os juízes, na posse de leis justas, isso seria suficiente para eles decidirem um processo com justiça? Será que não é necessário outras condições? Será que não existem outras condições que sejam necessárias para que haja justiça numa sociedade política? E eu tô me referindo aqui não em termos
políticos, né, ambiente político, nem em termos legislativos, tá? Mas eu estou me referindo aqui no papel nosso aqui, assim que boa parte dos estudantes de direito, quando entram na universidade, estão preocupados fundamentalmente não em fazer leis, mas em julgar processos de acordo com leis que já existem, né? Essa aí é a preocupação de boa parte do pessoal que estuda direito, né? Trabalhar dentro do sistema jurídico, não a própria justiça do sistema jurídico, né? Será que num sistema jurídico justo estamos aptos a fazer justiça se os próprios operadores do direito, eles, né, como pessoas, não estão sinceramente preocupados com o poder judiciário e com a justiça? Ou seja, se os advogados não estão preocupados tão somente com seus honorários, mas com a justiça, os juízes não somente com a vaidade ou com o poder, mas com a justiça e assim por diante, será que a gente consegue ter justiça sem que as pessoas sejam sinceramente preocupadas com essa finalidade da operação jurídica, né? Essa finalidade do trabalho jurídico? O John Finnis considera que não. Eu acho que o Aristóteles também poderia colocar que não. John Rawls também, que escreveu Uma Teoria da Justiça, creio que não também, tá? Com algumas diferenças, porque a preocupação dele é uma preocupação política, não uma preocupação ética. E eu mesmo venho desenvolvendo a minha teoria da justiça no sentido de demonstrar que, sem uma preocupação ética, sem uma preocupação com os princípios, não adianta termos nem Constituição, nem boas leis, porque as pessoas podem distorcê-las na hora de aplicar. E esse é o ponto que o John Finnis chama atenção aqui, com a consideração dele, né? Nenhum sistema jurídico pode prosperar se os seus operadores, os seus funcionários, os seus advogados, os seus promotores, os seus juízes, não forem eles mesmos preocupados com a justiça. Não adianta uma boa Constituição, não adianta termos boas leis. Se as pessoas não forem preocupadas com a justiça, elas sempre podem ser desviadas, tá? Bom, quem já leu o meu texto deve ter se dado conta, né? Deve ter visto que eu emprego a expressão ética com E maiúsculo e E minúsculo. E faço uma consideração ali no começo do texto, tá? Fazendo coloco uma nota explicando isso aí, né? Por quê? Se vocês pegarem um livro que estuda ética, ou um livro sobre ciência ética, que nem esse que eu acabei de mencionar, o livro se chama Ética a Nicômaco, ele vai falar no decorrer do livro a respeito de virtudes éticas, tá? E a expressão ética a Nicômaco, ética aqui no título do livro, e as virtudes éticas, a palavra ética, em que pese aparecer nesses dois contextos, no título do livro e qualificando as virtudes, ela quer dizer coisas um pouco diferentes, ou bem diferentes até, tá? Primeiro, quando a gente fala em ética, e eu estou usando no meu texto, que eu pedi para vocês darem uma lida, a virtude da justiça, e vou usar nessa apresentação a expressão ética com um E maiúsculo, quando eu me refiro a, por exemplo, a ciência ética, que diz respeito à ciência que estuda o bem humano, tá? Essa preocupação com o bem humano. Contudo, se vocês forem ler Ética a Nicômaco, que é um livro que trata sobre o bem humano, e chegarem no capítulo 2 da Ética a Nicômaco, vocês vão ver que o Aristóteles divide as virtudes, que são as excelências das pessoas, as capacidades que as pessoas podem desenvolver e de modo a se tornarem mais excelentes. Ele divide as capacidades da psique humana, da alma humana, de duas formas. Ele divide em virtudes éticas e virtudes dianoéticas. As virtudes dianoéticas são as virtudes racionais. Por exemplo, a pessoa pode ser uma pessoa prudente, sensata, pode ser uma pessoa teórica, né, um cientista, pode ser uma pessoa que saiba criar alguma coisa muito bem criada, ter uma técnica desenvolvida, pode ser um pianista, por exemplo, pode ser um escultor,
né? São 3 modalidades de racionalidade. A racionalidade teórica, a racionalidade prática e a racionalidade técnica, tá? E estas são algumas das capacidades que a gente tem no plano racional. Mas também há uma parte da alma humana, da psique humana, que não é racional. Aquela parte que envolve sentimentos, emoções, a dor e o prazer. E essa parte que não é racional também tem capacidades que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, a gente pode ter medo de algo, tá? E o medo é uma inclinação não racional do ser humano. Contudo, se a gente tem um medo daquilo que é de fato temível, no momento temível e na proporção adequada, ou seja, a gente teme o que realmente merece verdadeiramente ser temido, isso não é necessariamente medo. Isso pode ser, inclusive, uma virtude, que se chama coragem. A coragem não é ser completamente destemido, mas é sentir medo da maneira apropriada, da maneira inteligente, e não sentir quando não é inteligente sentir. Até, desculpem, eu colocando assim parece que o corajoso ele não teme, mas o corajoso ele consegue se relacionar com inteligência com o seu medo. Não é uma questão de não temer, mas é se relacionar inteligentemente com o seu medo. Então, quem teme a qualquer coisa, mesmo aquilo que não era verdadeiramente temível, a gente pode chamar de covarde. Mas aquele que não teme nada, mesmo quando deveria temer, este é o temerário, não é o corajoso. Tá? Aquele que sente medo e lida com esse medo de maneira inteligente e apropriada, de maneira sensata, este sim é o corajoso. Não aquele que não teme nada, nem aquele que teme tudo. Então, a virtude da coragem, nesse sentido, como ela lida com esse sentimento de medo, ela é uma virtude ética, isto é uma virtude ou desenvolvimento de uma excelência ou de uma capacidade da parte não racional da alma humana e não da parte racional. Ou seja, você pode buscar desenvolver uma excelência que é, por exemplo, a teoria, a ciência, ser um excelente cientista. E isso é o desenvolvimento de uma capacidade humana. Tá? Contudo, você pode desenvolver também a sua relação com o medo. E nesse caso, você está desenvolvendo não uma virtude dianoética, que nem a ciência, mas sim uma virtude ética, que é a coragem. Tá? Bom, então as virtudes são virtudes dianoéticas, da parte racional do ser humano, e virtudes éticas, da parte não racional do ser humano. E aqui fica claro, porque ética, na expressão ética a Nicômaco, quer dizer a ciência que estuda o que é o bem humano. E virtude ética quer dizer a virtude ou a capacidade ou a excelência humana e da parte não racional da alma humana. Por exemplo, a coragem. Tá? A coragem é uma virtude ética e integra a felicidade humana. Portanto, a ciência ética, que estuda o que é o bem humano, deve estudar também o que é coragem, que é uma virtude ética. A ética e a justiça tomada como virtude ética, a ganância. Tá? Então, o que acontece? A ética, ela é uma ciência que estuda o que vem a ser o bem humano. E a justiça, ela vai estudar, então, a ética vai estudar o que é o bem humano, e o bem humano, ele é composto, o bem humano não é algo nem exterior ao ser humano. O bem humano, se a gente perguntasse, melhor talvez até para estudar o bem humano seja isso, levar vocês a pensar consigo mesmos, né? A refletir consigo mesmos, né? O que vocês acham que é o bem humano? Então, se a gente parasse para pensar aqui o que é o bem humano, tá? Isso é o que Aristóteles faz em toda a Ética Nicômaco, é um livro sobre ciência a respeito do que seja o bem humano, mas no livro 1 ele coloca o problema especificamente. Ele começa a perguntar, mas o que é o bem humano? É agathon anthropinon, tá? A expressão, que é bem humano mesmo, tá?
Então ele começa a pensar assim, o que é o bem humano? Ele vai dizer, que nem eu já disse para vocês em outras oportunidades, o bem humano é a felicidade, em grego a eudaimonia. E ele começa a perguntar, até aqui todo mundo concorda, diz o Aristóteles, agora, em que vem a ser a felicidade, esse é um problema, né? Esse é um grande problema, porque nem todos concordam. Que todos concordem que o bem humano é a felicidade, ninguém duvida. Agora, o que vem a ser a felicidade, este é um grande problema. O que consiste a felicidade, diz o Aristóteles? Alguns propõem que a felicidade consiste no prazer, outros propõem que a felicidade consiste no dinheiro, outros propõem que a felicidade consiste no poder, ou seja, há vários projetos de felicidade. O Aristóteles vai enfrentar todos esses projetos no livro 1 da Ética Nicômaco e vai dizer que, pelo menos nesse momento, e depois ele vai desenvolver esse estudo, a felicidade ela deve ser algo que está na própria pessoa, não fora da pessoa. Então, não poderia ser nem o dinheiro, nem a riqueza, nem a honra, porque isso não estaria na própria pessoa, e sim exterior à pessoa, né? Então, o Aristóteles ele vai dizer que a felicidade deve ser viver uma vida inteira, né, desenvolvendo as suas capacidades. A pessoa feliz é a que desenvolve as suas capacidades, tá? Então, o que é uma vida boa para o ser humano? Ele vai dizer assim, ó, uma vida boa para o ser humano é uma vida feliz. Mas e o que vem a ser a felicidade, diz o Aristóteles? Diz, a felicidade é uma vida inteira vivida de acordo com as capacidades humanas, que são as virtudes que eu vinha falando, as excelências, tá? E o que é a virtude? Ele vai levar à seguinte conclusão. As virtudes são as nossas disposições boas em relação à parte não racional da alma humana, ou seja, as virtudes éticas, e a parte racional, ou seja, as virtudes dianoéticas. Então, se nós pensarmos assim, ó, o que é o bem para o ser humano é a felicidade. O que é a felicidade? Bom, a felicidade é a gente viver a nossa vida a partir do desenvolvimento das nossas capacidades enquanto pessoas humanas. Tá? Quais são as capacidades enquanto pessoas humanas? Bom, a nossa alma enquanto ser humano tem uma parte racional e uma parte irracional. Então, nós devemos desenvolver as capacidades tanto da parte racional, assim como, e a parte racional aqui, a gente está falando empregar a nossa inteligência, seja para conhecer as coisas que estão no mundo, seja para colocar aquilo que a gente tem na cabeça no mundo. Por exemplo, um construtor ou um pianista fazem isso, né? O cara pensa numa obra de arte na cabeça e transpõe isso para a matéria ou transpõe isso para o piano, tá? Então, ele modifica o mundo, ele cria algo a partir do que ele tem na cabeça. O teórico, ele apreende, traz para dentro da cabeça algo que está no mundo. E tem uma ordem também, que é a ordem prática, que é aquela em que nós impomos a inteligência às nossas escolhas e às nossas ações. Então, é o uso da inteligência, é o que se chama de razoabilidade prática, prudência, né? Frônesis, as virtudes da razoabilidade prática, as excelências da razoabilidade prática, né? A frônesis é a expressão grega, a prudência é a expressão latina, né? E é o que eu chamo também em alguns vídeos e chamo nas aulas também de sensatez, né? É aquilo, por exemplo, que faltava para o Creonte na Antígona, né? Ele não era uma pessoa sensata, ele não sabia escolher com inteligência. A sensatez é aquela também que o Hesíodo se refere, né? Dizendo que a pessoa sensata é aquela que sabe escolher bem e escolhe bem. Ainda tem alguma utilidade aquele que não sabe escolher bem, mas escuta o bom conselho, escuta o conselho da pessoa sensata, né? Por final, tem aquele que não sabe escolher bem, nem escuta o bom conselho, e este é um imprestável, né? Diz o Hesíodo, né? Este é um insensato. Então, temos essas capacidades racionais, né? Que é a prudência, a teoria e a técnica, a tecne,
tá? Mas também temos, né, as capacidades irracionais, as virtudes da parte irracional. Por exemplo, a coragem, a temperança e a justiça, tá? Como eu tinha, vou voltar no slide anterior, coloquei aqui, ó, a justiça é uma virtude ética. Isso quer dizer o seguinte, não é a virtude do certo e do errado. Isso quer dizer a justiça é uma virtude que leva cada um a ter o que é próprio, né? E não ter o alheio. E a parte irracional da alma humana em que a justiça vai operar, a virtude da justiça vai operar, tornando apropriado, assim como a coragem lida com o medo, deve ter alguma inclinação não racional da qual a justiça torna apropriada para os seres humanos, né? Nesse sentido, a justiça, que é uma virtude que leva a cada um ter o que é próprio e não ter o alheio, é uma virtude ética. Qual seria esse sentimento que a gente tem, essa emoção que a gente tem? Até é difícil aqui para mim, eu acho que é uma emoção mesmo, né? Uma inclinação não racional, mas talvez uma emoção mesmo, né? Que a gente tem em relação às coisas e às pessoas, né? Quando alguém quer o que é do outro, né? Esta é uma pessoa gananciosa, é uma pessoa que não se contenta apenas com o que é seu. Então, a justiça, ela vai dizer respeito a essa inclinação não racional que a gente tem em relação às coisas, né? Que no caso, a expressão grega é pleonexia, tá? Ou que a gente pode, alguns traduzem por ganância aqui nesses textos que eu estudo, tá? Então, temos voltando, né? O que é uma vida boa? É a vida feliz. O que é felicidade? É viver uma vida de acordo com as disposições do ser humano. Quais são as disposições do ser humano? Temos parte das disposições que são racionais, a teoria, a prudência e a técnica, por exemplo, mas temos parte das disposições que são da parte não racional da alma. Por exemplo, a coragem, a temperança e a justiça. A coragem tem a ver com medo, a temperança tem a ver com prazer e a justiça tem a ver com a ganância. Tá? Então, a justiça é uma virtude ética que torna razoável a nossa emoção em relação às coisas e ao pertencimento delas, né? Aquele que é injusto é também o que não consegue tornar razoável essa emoção, esse sentimento de querer o que é do outro. É uma pessoa gananciosa. Não quer apenas o que é seu, mas quer o que é do outro, tá? O que são virtudes éticas? Bom, se nós temos aqui a justiça como uma virtude ética, o que são virtudes éticas? Existem diversas virtudes éticas que dizem respeito apenas às ações que afetam a própria pessoa que age como, por exemplo, a coragem e a temperança. Porém, dentro das virtudes éticas, existe uma virtude ética que não diz respeito apenas à própria pessoa. Por exemplo, a coragem. Se eu faço uma ação corajosa, né, se eu enfrento algum perigo temível, isso afeta somente a mim mesmo. Contudo, na justiça, em que pese a coragem ser uma virtude ética e dizer respeito ao medo, a justiça ela diz respeito à ganância, mas diz respeito a uma relação entre sujeitos, né? Quando eu dou a cada um o que ele é próprio, né? Quando eu lido com o meu sentimento de ganância em relação às coisas e às pessoas, né? Dando a cada um o que lhe pertence, dando o seu direito a quem lhe pertence, não pegando para mim o que é do outro, ao mesmo tempo eu estou atribuindo a outra pessoa o que lhe pertence. Quando eu ajo por coragem, né, tornando razoável a minha relação com o medo, eu faço isso comigo mesmo. Isso tem a ver, um ato de coragem, por exemplo, né? Sei lá, vamos dizer, saltar de paraquedas é um ato de coragem, né?
E isso é um problema apenas num sentido que eu não afeto a vida dos outros, eu afeto a minha própria existência. Se eu resolvo saltar de paraquedas e chega na hora, em razão do medo, desisto, não em virtude de uma escolha racional, mas em razão do medo, eu desisto de saltar de paraquedas, isso é algo que afeta o meu caráter, me transformando numa pessoa covarde. Agora, se em razão de algo que eu devo atribuir a alguém, e em virtude desse sentimento de querer o que é do outro, da ganância mesmo, de querer mais do que é meu, eu não atribuo a outra pessoa o que lhe pertence, aí eu estou agindo injustamente, né? Então, a justiça acaba afetando a vida dos outros e a coragem afeta a temperança e as outras virtudes éticas acabam afetando apenas o caráter da própria pessoa, tá? Isso pelo menos num primeiro momento. A justiça, ela é uma virtude ética, mas que nem diz por Aristóteles, e ao mesmo tempo ela em si mesma tem todas as virtudes, porque às vezes o que é devido aos outros são atos de coragem e de temperança. Por exemplo, um soldado, ou um médico agora, né? Um soldado, o exemplo que eu uso normalmente é um soldado que deve, por exemplo, pular, um soldado inglês durante a Segunda Guerra Mundial deveria pular de paraquedas no meio da França invadida pelos nazistas e reaver o território e combater os nazistas. Certamente isso vai envolver uma inclinação que diz respeito ao medo, que é a coragem. Mas pode envolver também, no caso de ele resolver não pular em virtude de ser um covarde, não enfrentar aquele perigo que ele deveria enfrentar, ele ao mesmo tempo está agindo consigo mesmo de modo covarde, mas ele está agindo para com a comunidade de modo injusto, porque é devido à comunidade esse ato de coragem. Vou dar um outro exemplo agora diante da nossa realidade, né, de pandemia coronavírus. Os médicos, por exemplo, têm a obrigação profissional de salvar os pacientes, né? Mesmo que sejam pacientes de Covid-19. O que acontece? Em razão de temer se contagiar, podem negar o atendimento a uma pessoa que está precisando desse atendimento. E nesse caso vai ser tanto um ato de covardia quanto um ato de injustiça, porque é devido por justiça de um médico ao doente o tratamento, tá? Então, nesse caso, a inclinação racional da covardia pode também gerar um ato de injustiça. Mas seguindo aqui, ó, o que é justiça? A virtude segundo a qual alguém quer o justo e pratica e age justamente, tá? Essa é a definição de justiça, inclusive, de Aristóteles na Ética Nicômaco, livro 5º, capítulo 1, no 2º parágrafo. Então, a justiça é a virtude segundo a qual alguém quer o justo, pratica e age justamente. E o que é o justo, afinal de contas? O justo é uma igualdade proporcional nas distribuições e nas trocas de bens e encargos ditada pela lei em uma comunidade política. Então, se a justiça é a virtude que leva cada um a ter o que é próprio, né, controlar a sua ganância, como a gente sabe o que é próprio e o que é alheio? O que é o direito meu e o que é o direito teu? O Aristóteles vai dizer de duas formas. Primeiro, olhando para a lei dá a medida do que é devido a cada um. Segundo, essa medida estabelece uma igualdade entre as pessoas, né? A igualdade da justiça, seja uma igualdade nas distribuições, seja uma igualdade nas trocas entre as pessoas. Então, a justiça, quem age injustamente, para Aristóteles, é uma pessoa gananciosa, é uma pessoa que não obedece à lei e é uma pessoa que não obedece, que não resguarda a igualdade, né? O injusto é o ganancioso, o que foge da lei e o desigual. E o justo é o contrário do injusto, diz o Aristóteles. Então, o justo é aquele que não é uma pessoa gananciosa, se contenta com o que é próprio e não quer o alheio, está de acordo com a lei, que é a medida das coisas, né? O que pertence a quem. E terceiro, é a pessoa que respeita a igualdade, seja ela uma igualdade nas distribuições dos bens ou dos encargos em uma comunidade,
seja ela uma igualdade nas trocas, tá? Bom, e o que é uma comunidade política? Porque isso vai se dar, que nem eu disse, né? As distribuições e as trocas vão se dar em uma comunidade política. A comunidade política é uma comunidade completa, ou seja, né? Eu não vou me aprofundar aqui no estudo da comunidade política, mas essa ideia é só mostrar a relação entre política e ética e justiça para vocês, tá? Porque a justiça é uma virtude ética que se desenvolve na comunidade política, resguardando as igualdades diante da lei. É uma virtude ética em que sentido? Lida com a ganância. Ela se desenvolve na política em que sentido? Ela se desenvolve entre cidadãos em que, obedecendo à lei, atribuem a cada um o que lhe é devido, nem mais nem menos, né? Resguardam a igualdade nas distribuições e nas trocas, tá? Então, a comunidade política é a comunidade completa, né? A comunidade de comunidades, né? Por exemplo, que nem eu me refiro, né? Existe o condomínio em que a gente mora, ou alguns moram em condomínio, outros não, né? Mas existe o condomínio, existe o bairro que a gente mora, existe a universidade, existe os colégios, existem os clubes, né? A gente pertence a várias comunidades que têm finalidades. O colégio perseguiu o conhecimento, a universidade perseguiu um conhecimento já mais aprofundado, né? Universitário ou conhecimento acadêmico a respeito de determinado ponto, né? E habilitar as pessoas a exercer uma profissão, né? Mas existe outras tantas comunidades, né? Um clube desportivo e etc e tal, né? Mas que as pessoas podem buscar a prática de um esporte ou mesmo torcer para o seu time, né? Mas a comunidade de todas essas comunidades que, diferente delas, né, que são comunidades menores, elas não se autogovernam, mas são governadas, estão de acordo, ou deveriam estar de acordo com as leis de um determinado país. Essa comunidade que contém todas essas comunidades e é, portanto, autossuficiente e autogovernada, esta é a comunidade política, tá? E é na comunidade política que se busca o bem de todas as comunidades inferiores, né, subcomunidades, inclusive os bairros e as famílias, né, e é nela que se busca a vida boa, né, a boa para todos os cidadãos. E o que é, então, a felicidade da comunidade ou a vida boa de uma comunidade? É o bem comum ou interesse comum. Eu já tenho vídeos sobre esse tema também e já conversei com vocês a respeito dele, tá? E o bem comum, sintetizando aqui, pelo menos para explicar o que é justiça e por que a justiça é uma virtude ética e é também uma virtude que se desenvolve no aspecto político, o bem comum ou interesse comum, que nem eu disse já, o Aristóteles usa muito mais a expressão interesse comum do que bem comum, tá? Posso aprofundar em outro vídeo, mas não é o caso hoje. O bem comum é um conjunto de condições sociopolíticas que envolvem uma apropriada distribuição institucional de poder e de critérios de distribuição de bens ou encargos em uma comunidade para que cada indivíduo persiga a vida boa. Então, a comunidade que alcançou essa boa distribuição, né, que respeita o caráter da comunidade, respeita as questões assim de juízo dos seus cidadãos, de que isso é apropriado, isso não é apropriado, e que proporciona condições para que cada um persiga a própria felicidade e ainda institucionalmente esteja garantida de injustiças, esta é uma comunidade boa, uma comunidade feliz, ou poderíamos chamar uma comunidade justa. Frisando que a felicidade, mesmo em uma comunidade, não é algo que se atinge e está resolvido. A felicidade é algo dinâmico, né, que tem que ser constantemente atualizado. Na verdade, uma comunidade boa, uma comunidade feliz, que eu chamo aqui uma comunidade justa, é algo que deve ser constantemente atualizado e constantemente fiscalizado pelo seu cidadão, né? De modo que isso não é uma condição que se alcança e está resolvido, né? Assim como a felicidade do indivíduo. Ser feliz depende muito mais de nós mesmos e do desenvolvimento das nossas capacidades. Da mesma forma, uma comunidade que tenha suas capacidades bem desenvolvidas, a gente pode dizer que é uma comunidade mais
ou uma comunidade melhor realizada. É nesse sentido, tá? Bom, estou encerrando aqui já essa apresentação. Vou propor algumas questões para vocês refletirem. Quem está mais adiantado nesse estudo da teoria da justiça deve ter várias questões para perguntar e a gente vai chegar em cada uma delas, né? O nosso guia para essa aula a respeito da teoria da justiça é o texto A Virtude da Justiça, que eu escrevi com base em Aristóteles, Tomás de Aquino, John Finnis e outros tantos teóricos da teoria da justiça. E ali eu faço um apanhado, que nem eu disse para vocês, de 10 anos lecionando essa disciplina, né, a respeito da teoria da justiça. Então, quem já se adiantou na leitura deve ter visto vários outros pontos interessantes ali, que deve ter. Estou fazendo uma apresentação para que vocês entendam hoje, em resumo, que a justiça é uma virtude ética, tem a ver com a ganância, é isso, tá? E ela se desenvolve num ambiente político entre os cidadãos, tá? Então, gostaria muito que vocês pensassem assim, e agora me dirigindo exatamente a estudantes de direito, né? Que a minha preocupação hoje com a virtude da justiça é uma preocupação mais política, mas essa aula e esse texto são dirigidos à virtude da justiça para estudantes de direito. Então, eu gostaria que vocês pensassem, né? Se justiça e injustiça têm relação com a ganância. Se de fato o Aristóteles está certo, né? O ganancioso é injusto e a pessoa que lida bem com esse sentimento que a gente tem em relação com as coisas e ter ou não ter as coisas, essa é uma pessoa justa. Segundo, mas por que é, né? Ou por que tem justiça e injustiça relação com a ganância, ou por que não tem relação com a ganância, tá? Terceiro ponto, ações injustas são fruto apenas das inclinações irracionais de tomar para si mais do que o seu direito? Bom, eu dei aqui uma pista já, né? O ganancioso, ele vai querer o que é do outro e não vai dar ao outro o que lhe pertence, vai agir injustamente. Mas dei uma pista que alguém pode agir injustamente também por covardia, né? Então, como é que fica a justiça nessa situação? Como é que fica? Vou ser bem prático agora. Como é que fica um juiz que deve decidir um processo? E esse juiz, ele não é uma pessoa gananciosa. Ele é uma pessoa que se contenta com o que é dele. E ele deve decidir um processo que está diante dele. Contudo, ele está sofrendo pressão pública, está sendo atemorizado pelo público ou mesmo, né? Que nem a gente vê, tem muitos processos aí que a pressão pública é muito forte, né? Ou mesmo, e não é nem o público, mas algum superior hierárquico dele está fazendo alguma pressão, tá atemorizando ele. Será que esse medo que ele tem não pode influenciar no processo, na decisão que ele vai tomar? Será que ele consegue friamente pegar a lei e aplicar essa lei sem deixar se envolver pelos seus sentimentos e pelas suas emoções na hora de decidir? Como é que você enxerga essa questão, né? Será que sentimentos e emoções influenciam na hora de decidir com justiça? E como é que você pode fazer eles não desviarem o seu juízo de justiça ou mesmo contribuírem positivamente para que você julgue melhor um processo, tá? E por último, quais outros fatores psicológicos poderiam influenciar no agir justo ou injusto de uma pessoa ou operador do direito? Por exemplo, advogado, juiz, promotoria, etc. Tá? Eu dou uma bibliografia que eu usei para fazer essa apresentação aqui para vocês, tá? Mas fundamentalmente, se vocês pegarem o texto de minha autoria, A Virtude da Justiça, vocês vão encontrar muito mais do que está aqui. As questões das perguntas eu desenvolvi no texto Kant e o Advento da Razão Autoritária. Os dois textos estão disponíveis na internet. Sugiro também Ética, Nicômaco e Política, que inclusive são objeto de estudo do grupo de pesquisa em filosofia nesse semestre. E por final, o livro Lei Natural e Direitos Naturais de John Finnis. Tá? Esse livro ele é fundamental na medida em que John Finnis eu acho que foi o primeiro ou dos primeiros professores que não é que ele inventou isso da justiça ser uma virtude ética. A justiça era uma virtude ética até pouco tempo atrás na história do pensamento humano e veio se desviando ao longo da história a partir do século XVIII
chegando ao ponto de, como eu mostrei para vocês na aula passada, duas virtudes da justiça, né? 2 estudos sobre justiça. Alguns, por exemplo, como John Rawls, considerarem que a justiça é uma virtude dita de instituições e ela se preocupa com o âmbito político, de atribuições de bens e encargos em uma comunidade política. Ao mesmo tempo que boa parte da humanidade sempre considerou a justiça uma virtude ética. Tá? Então, é isso. Vou abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa também podem comentar aqui no vídeo. Tá? Muito obrigado.